Olá, pessoal. Tudo bom? Vamos aqui esperar o pessoal da Sincroniza entrar. Entrou. Vamos lá. Oi, Diana. Que bom que tu estás por aqui. Olá, Ana. Oiê, Tudo tudo bom? bom? Deu tudo certo? Deu certo. Que bom, Ana, que bom. O pessoal está se chegando, está entrando. Já entrou algumas pessoas que acompanham a gente já hoje, Joab, Diana entrou. Estou feliz que vocês estão por aqui, Germana. Vamos embora. Vamos, vamos Ana, que lá. felicidade estar te recebendo aqui em mais uma live da gente, do Mídias. A live de hoje está super bacana e super especial, tenho certeza, porque a gente vai tratar um pouquinho dessa questão das metodologias ativas e vocês são fera nisso. Então, pessoal, deixa eu apresentar a minha convidada de hoje. Ela é fera, viu? É a Ana Paula. Ela é sócia fundadora da assim, tô filando de novo, porque eu só sei filar nesse negócio de ser mini bio do povo aqui. Ela é sócia fundadora da Sincroniza, possui experiência em educação com foco em formação de professores e uso de tecnologias educacionais. Lidera projetos juntos a parceiros como a Fundação Lema, Khan Academy, iniciativas do BNDES Educação Conectada, entre outros. Possui formação em jornalismo pela ECA da USP e pós-graduação em gestão da educação no Novo Milênio pelo Instituto Singularidades e mestrado em desenvolvimento educacional internacional pelo Teacher College. Não é fraca não, ela não. E ela é Lemon Fellow e ganhadora do Columbia EdTech Design Challenge 2018. Menina, vamos embora que essa live vai ser top. Ana, Que muito bom. obrigada por ter aceitado o convite da gente. E eu queria entender um pouquinho da Sincroniza, fala um pouquinho da Sincroniza, que é a empresa que você é sócia fundadora. Explica pra gente o que é que vocês fazem e por que vocês estão aqui, né? Porque vocês estão aqui por causa disso, me conta. Beleza. Boa noite. Eu conheço também algumas pessoas que estão aí. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada, Laís, pelo convite. A gente fica feliz de poder contar um pouco do que a gente faz, de como a gente pensa essas questões. Então, espero que seja útil, né? Espero que seja relevante aí para o pessoal. A Sincroniza é uma empresa que tem um propósito de promover a aprendizagem dos alunos por meio da implementação da integração de tecnologias educacionais e de metodologias ativas nas redes de ensino, né? Então, a gente não é uma empresa que tem uma tecnologia digital para implementar, a gente é uma empresa que trabalha com a potencialização do valor pedagógico de produtos e projetos dos nossos parceiros. E a gente faz isso através da formação de educadores para o uso desses produtos, desses projetos, para que a implementação seja significativa, para que ela entre na rotina das escolas, dos professores, para melhorar, né, a aprendizagem, para melhorar o trabalho do professor, para ajudar o professor a fazer melhor o seu trabalho, né? Não para substituí-lo. A gente quer ampliar repertório, ampliar as estratégias, e a gente faz isso, então, com muita formação dos educadores e também com uma gestão desses projetos em escala, né? Então, a Sincroniza começou em 2017, a gente tinha eu e Keila, né, minha sócia, vou dar um beijo para ela, não sei se ela está aqui Uma ou se ela vai querida, entrar. aquela. E a gente começou a trabalhar juntas em 2014 num projeto de implementação da Khan Academy pela Fundação Lehman. E aí, depois de 3 anos trabalhando com implementação de tecnologia em escolas públicas e tal, a gente quis levar o que a gente tinha aprendido para mais pessoas, para mais parceiros, para mais projetos. E aí a gente começou a Sincroniza. Então, nesses anos, a gente chegou a quase 600 mil alunos, né, com os projetos que a Uau. gente implementa. Foram mais de 160 cidades em 24 estados do país. Então, a gente teve bastante experiência em lugares diferentes, né? Em realidades diferentes, em cenários diferentes, sempre com bastante desafios de infraestrutura e outras questões, né, que a gente conhece bem na hora de integrar a tecnologia, implementar a tecnologia. E a gente foi ganhando experiência, né, para apoiar os professores
mesmo em situações que não são ideais, porque também se a gente fosse esperar situações ideais, a gente não ia conseguir fazer Não muita chega, coisa. né? Então a gente tem que fazer, né? A gente foi criando esse repertório, essas estratégias para apoiar como a gente pudesse, né? E os professores foram acolhendo aí as nossas ideias, co-construindo com a gente. Acho que a Sincroniza tem uma grande função de entender o que os professores estão fazendo de legal e contar uns para os outros, sabe? Fazer circular essas práticas que funcionam e que a gente vê que tem eficiência, efetividade, enfim. E nas formações de vocês, vocês também usam as metodologias, vocês ensinam como se fosse um meta-ensino. Vocês ensinam com metodologias ativas e ensinam a usar metodologias ativas, é isso? A gente tem um princípio, um conceito, né, da formação de professores que é a homologia de processos, né? Então, a gente faz com os professores o que a gente gostaria, quer mostrar para eles que eles podem fazer com os alunos. Então, essa é uma das premissas da Sincroniza, acho que de várias, na verdade, organizações que trabalham com formação de professores, e a gente trabalha com aprendizagem ativa, com aprendizagem entre pares, com variedade de estratégias, porque a gente entende que a nossa formação é um repertório que o professor vai poder identificar, sentir, vivenciar na pele, ele como aluno naquele momento, para depois poder levar para os alunos dele replicar ou adaptar essa estratégia para a realidade dele, né? Lógico que uma Maravilha. coisa é você fazer com aluno, outra coisa é fazer com adulto, né? Criança, adulto, enfim. Mas ele Mas a gente. vivencia, né, na pele o que é fazer parte daquela metodologia enquanto aprendiz, né? Isso é importante, de Exatamente. fato. Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora a gente vai começar mesmo ao nosso assunto principal. Me fala. Beleza. Antes da pandemia, como é que estava a adoção dessas metodologias? Como é que você enxergava o cenário como um todo em Uhum. relação a essa adoção de metodologias ativas na área pública, na área privada, no ensino superior, em todos os ambientes e segmentos que vocês tiveram, conseguiram passar, ou pelo menos observar, como Uhum. é que era essa adoção e como é que era, na verdade, a execução. E aí depois a gente conversa um pouquinho como é que tá, né? Vamos lá? É. Tá bom. Bom, acho que a gente tem uma atuação mais focada, assim, acaba sendo. A gente trabalha muito com escola municipal. E isso significa que a gente trabalha muito com escolas de fundamental anos iniciais, né? Um pouco menos com escolas de ensino médio, né? O fundamental todo a gente trabalha bastante, trabalha um pouco menos com o ensino médio e tem algumas ações pontuais com o ensino superior, mas que são muito legais, assim, a gente tem uma parceria, assim, de formação com uma faculdade no Paraná, que a gente fez várias metodologias ativas diferentes com eles, né? Formação de várias metodologias ativas diferentes. Eu acho que a gente estava vendo um movimento mais lento, né? Um movimento mais tranquilo ali de integração, por exemplo, de tecnologia, de fazer práticas ou modelos de ensino híbrido, de começar a adotar a aprendizagem criativa, ou, enfim, trabalho em grupo com uma intencionalidade um pouco diferente, e tudo isso faz parte, né, das metodologias ativas. A gente chama de metodologia ativa um tanto de coisas, né? É um termo guarda-chuva que a gente fala para estratégias, técnicas, abordagens, perspectivas de aprendizagem que podem ser individual ou colaborativa, mas que envolvem, engajam os alunos para desenvolver projetos ou atividades práticas. Então, assim, dentro disso tem um espectro, né? Tem um tanto de outras abordagens, como o ensino híbrido, como aprendizagem baseada em projetos, como aprendizagem criativa, aprendizagem em equipe ou trabalho em grupo, né? Que a gente também trabalha, até aprendizagem por roteiros de estudo, enfim, e a gente via essa adoção bem esporádica. E as nossas formações, elas têm bastante a intenção de começar a, a trazer para o professor possibilidades de início. Como é que ele pode pegar uma atividade que ele já fazia antes, às vezes com os alunos, fazer pequenas mudanças para que ela seja mais ativa, para que o aluno seja mais protagonista do processo, para que ele possa realmente produzir coisas, né? Então, a gente estava num movimento
eu acho que em escola pública é um pouco mais inicial, assim. Em escolas particulares tem de tudo. Tem escola privada, né, que é super avançada, que trabalha com aprendizagem baseada em projetos e tal, tal, tal. E tem escolas que estão super tradicionais, né, seguindo, na verdade, as práticas mais convencionais que a gente puder imaginar, de carteiras enfileiradas, né, de professor ali no centro do processo, como detentor do conhecimento. Então, tem de tudo, acho que tem um espectro muito grande. Acho que a diferença é que as privadas, algumas conseguem avançar mais, trazer umas modernidades, e na escola pública a gente também tem alguns faróis, assim, né? Então, na área de aprendizagem por roteiro de estudo, por exemplo, que é a metodologia da Escola da Ponte, em Portugal, a gente tem 2 escolas públicas municipais maravilhosas em São Paulo, que são referência, assim, no mundo, sabe? Do uso de roteiro de estudo, de uma gestão democrática e tudo mais. Então, acho que acaba sendo um movimento meio uniforme, com alguns pontos ali de excelência ou pontos mais fora da curva em relação a metodologias ativas, né? Vê só, Ana, já tem pergunta aqui embaixo, mas eu vou te Opa, perguntar uma coisa antes, tá. que acho bem importante a gente esclarecer, sob o ponto de vista teórico, técnico, na verdade, o que faz uma ferramenta, um processo, uma atividade, o que é que faz com que isso seja chamado de uma metodologia, fazendo parte desse grande guarda-chuva de uma metodologia ativa, né? Porque tem Uhum, uma pergunta aqui que eu vou perguntar daqui a pouco, talvez ajude a responder, sabe? Um pouquinho, tá. mas o que é assim a metodologia ativa? O que é transversal em relação a todas essas coisas que Uhum, fazem com que elas fiquem debaixo desse super guarda-chuva? tá. Acho que a questão é se elas promovem ou não a aprendizagem ativa. E quando a gente está falando de aprendizagem ativa, a gente está falando sobre criar oportunidades para que os alunos possam buscar, construir o conhecimento a partir de busca de soluções, de levantamento de hipóteses, de experiências e vivências práticas, que eles possam investigar, divergir, analisar, então argumentar, enfim. Tem muito a ver com realmente não ser um método transmissivo, ser uma situação de aprendizagem que você é arquiteto, você cria. Ai, desculpa o barulho da moto. E que o aluno é que vai vivenciar e vai construir as hipóteses dele, né? Tem no livro, nesse livro aqui, ó, de metodologias ativas para uma educação inovadora, que é da Lilian Bassic, do José Moran. Era isso que eu ia dizer. Manda pra gente direitinho, que a gente coloca aqui depois nos comentários finais. A gente Ah, tá deixa, porque bom. toda vez que a gente recebe essas dicas assim, de ouro, a gente bota aqui embaixo, do livro, da autora. Fiquem tranquilos que a gente bota, viu, pessoal? Boa. Vai lá, Ana. Nesse livro, eles são os organizadores, né? A Lilian Bassic e o José Moran. O José Moran faz uma introdução no livro e ele apresenta o que, para mim, é o que funciona melhor para eu entender metodologias ativas, que é o seguinte: existem 2 jeitos Gosto que a muito gente do aprende. Moran. Né? Existem 2 jeitos, basicamente, que a gente pode aprender. Tem o jeito indutivo e o jeito dedutivo. O indutivo é quando a gente aprende na prática, a gente vivencia, a gente passa por uma situação, aí a gente cria as nossas hipóteses e abstrai o conceito, a teoria a partir dessa vivência. Então, enfim, a gente faz isso desde bebê, quando a gente começa a se desenvolver. A gente faz isso de maneira indutiva, vivenciando. E o modelo dedutivo, que é super válido e existe, e tá tudo bem também, é um outro jeito da gente aprender, é quando a gente parte da teoria e a partir dela a gente pensa as hipóteses e aplica ou vivencia na prática, que é o que a gente vê muitas vezes na escola. Então, a gente vê a escola convencional, tradicional hoje, aplicando muito o modelo dedutivo. O professor conta o conceito, ele explica, ele que dá a verdade dele ali, ou, enfim, a verdade científica naquele momento, e o aluno vai construir hipóteses e vivenciar em diferentes graus. Pode ser que o professor só dê a teoria e siga em frente, nem dê essa oportunidade de testar. Eu acho que o jeito que eu mais gosto de entender metodologia ativa é justamente entender que são as metodologias que privilegiam o método indutivo. Elas privilegiam que o aluno possa Massa. vivenciar a experiência
e a partir daí construir hipóteses para chegar na teoria. Obviamente que o professor é que media essa construção, é ele que arquitetou essa experiência para um determinado objetivo que é ele que também entende, né? Onde que Ele precisa planeja chegar. esse processo também, né, Ana? Exatamente. É ele que vai ser curador dos materiais que vão ser usados, o autor também desses materiais, enfim. A função, o papel do professor deixa de ser de transmissão e passa a ser é quase um designer ali, um arquiteto daquela experiência de aprendizagem, né? Ele vai cuidar dos materiais, obviamente dos objetivos, do planejamento disso, para que o aluno possa seguir esse percurso e construir o conhecimento de forma ativa. É isso. E aí, era isso que eu ia dizer, e aí trazendo o nome ativo para dentro do processo, o aluno passa a ser ativo no processo de construção do conhecimento dele próprio. E aí Exato. eu trago isso um pouquinho para mim, para a parte da autonomia, apesar da gente ter um eixo norteador que é esse planejamento que o professor faz, não é isso? Exatamente. É uma função que eu acho até, ela é mais complexa, ela muda muito, assim, o momento dele de maior complexidade talvez seja até antes da aula, que é quando ele está pensando essas estratégias, mas no momento da aula não é ele que trabalha, entre aspas, para construir o conhecimento, é o aluno que está Aí o trabalhando. protagonismo vira do aluno, Exato. né, E ele Ana? está ali mediando, Fantástico. verificando se está dando certo, mediando alguma questão, Ajustando o alguma dúvida. percurso. Exatamente. Massa. Deixa eu agora fazer a pergunta que estava, que eu não sei o nome, é Rafafá. Tá. Rafafá, vou, não sei seu nome aqui, tá aqui, esse daqui. Existe algum projeto de formação de metodologia ativa para professores de música? Pois no ensino musical, principalmente nos cursos livres, a gente usa metodologia sem saber o que é. Então, por isso que eu fiz essa pergunta anterior, para dar uma esclarecida. Eu acho que a gente quase chegou Boa. na resposta, né? Olha, eu não conheço assim a aplicação específica para música, mas eu acredito que a gente está falando aqui de conceitos e de lógicas, né, de aprendizagem que podem ser aplicadas em todas as áreas. Então, eu acho, inclusive, que a música tem uma vocação grande de ser mais experimental, mais vivenciada, né? Vai sentar ali, vai fazer uma pauta ali, e ficar falando as notas não vai adiantar muito, né? Então, acho que tem uma vocação muito boa para ser metodologia Usada, ativa. né? É Aham. verdade. Ó, e tem uma da nossa convidada da semana passada, maravilhosa, Diana. Ela Ah, eu perguntou uma assisti pergunta ela. daquelas. Assistiu, não foi? Ela é top. Foi. Ela botou assim: já realizamos algumas formações com professores para uso de metodologias ativas. Mas como de fato fazer com que a rede consiga mudar a forma de ensinar? Diana, a gente vai falar agora nesse próximo pedacinho como é que as redes estão trazendo algumas metodologias para o ambiente do Covid e depois, né? Mas eu acho que já pode Uhum. começar com essa pergunta que está super boa, né, Ana? Essa Como é que a é gente uma faz? pergunta difícil, com muito, como Difícil. diria meu marido, com muito cuidado, com muita calma. Não, muito cuidado. Verdade. Eu acho que, primeiro que a gente eu vou emprestar um pouco o entendimento o CIEB tem, né? O Centro de Inovação para a Educação Brasileira tem para a implementação de tecnologia, que eu acho que funciona, na verdade, a implementação de muitas coisas. A gente precisa que algumas coisas caminhem juntas, né? Que se desenvolvam juntas. Então, não adianta só eu ter, por exemplo, a visão. Ah, eu gostaria que a minha rede fosse o suprassumo das metodologias ativas ou algo assim, sem eu trabalhar a formação dos professores para que eles possam fazer isso, sem eu garantir que eles tenham recursos, né, de materiais e de estrutura de rede, de planejamento e tal, para ir mudando essas práticas, sem de repente uma mentoria, enfim. Então, lógico, vou dizer, sem formação a gente não vai conseguir fazer isso, né? Se a gente não ter um espaço que os professores vão poder repensar suas práticas, vão poder, na verdade, ampliar suas práticas, porque a gente não está falando aqui de jogar fora o que eles já fazem, o que eles já sabem. Não é nada disso, tem a ver com complementar, com ampliar, com diversificar. Mas também
qual que é o entendimento que a rede tem, né, sobre isso? Onde a rede quer chegar quando ela estabelece que ela quer implementar metodologias ativas? E a partir disso que dá para pensar um plano, até o plano formativo mais adequado, né? Qual vai ser o papel dos gestores nisso? Que tipo de material poderia apoiar os professores a fazer isso? Mas a gente, nas nossas formações, a gente costuma começar basicamente invertendo essa lógica que eu comentei. A nossa primeira tarefa prática que a gente deixa para os professores, eu acho que ela pode ser uma virada de chave, pega uma aula, uma atividade que você vai dar nos próximos dias, que você já conta, sei lá, já está planejada, e olha para ela e inverte a lógica. Ela era dedutiva, torna ela indutiva. Como que você vai fazer isso? Às vezes é a mesma atividade que você ia passar no final da aula, passa no começo, antes de explicar a matéria, antes de explicar o conceito. Deixa os alunos trabalharem em grupo, ou, enfim, levantarem as hipóteses, ouve o que eles estão comentando, como que eles pensam a resolução do exercício, ou a resolução daquele problema, daquele desafio. E a partir do que eles vivenciaram, depois você pode apresentar o conceito. E assim, é isso. Eu não precisei de material extra, teoricamente. Eu fiz a mesma aula que eu ia fazer, eu inverti a ordem. E eu acho que isso já é potente, sabe? Já é poderoso para você dar um primeiro passo em relação ao uso de metodologias ativas. Joia. Aí eu vou pegar outra pergunta que George fez. George, conversei com ele hoje, maravilhoso também. Existem práticas de escolha de metodologias ativas diferenciadas, conforme o perfil da escola? Porque Diana falou, beleza, eu estou aqui dentro da minha rede, faço formação de metodologias ativas, como é que eu faço para o professor, né, internalizar esse processo e usar? Tu deu uma dica bem bacana já. Se ele já fizesse inversão, ele já tem uma potência grande no resultado, né? E pensando no que o George está falando, tá bom, então. Eu sou escola, quero fazer formação. Como é que eu vou escolher quais ferramentas, quais tipos, quais coisas que estão embaixo desse grande guarda-chuva? Eu vou usar dependendo do perfil da escola. O que é que faz com que eu escolha alguma ferramenta ou outra, alguma atividade ou outra para usar metodologia ativa? Tu vai me dar dica daqui a pouco, mas agora eu queria que tu falasse de forma mais ampla, assim. Tem algum processo que determine assim, para esse tipo de lugar eu vou fazer essa coisa, né? Tem alguma coisa que vocês usam? Eu acho que a gente, em um dos projetos, a gente realmente apresentou as várias possibilidades para os professores e gestores em um primeiro momento, e depois eles foram fazer conversas internas sobre o que a rede deles tinha mais vocação para adotar. Porque tem rede que você vai ver que faz parte já, por exemplo, desenvolvimento da autonomia. Se essa for uma questão super forte para eles, já, se é uma coisa que está pegando, que está doendo, né, que é uma demanda importante, eles podem falar, nossa, a aprendizagem por roteiro de estudo, que é a que vem da Escola da Ponte, ela é, assim, imbatível, né? Ela é muito forte no desenvolvimento da autonomia. Da Então, pode ser que ele autonomia. decida Uhum. por isso. Ou uma rede que está querendo lidar com algum tipo ele quer melhorar um ponto educacional, por exemplo, eu quero melhorar engajamento e eu acho que é a aprendizagem baseada em projetos que tem mais vocação para resolver isso. Porque eu vou trabalhar com problemas da sociedade, com problemas da comunidade, com divulgação dos resultados dos alunos. Eles vão poder partir do interesse deles na investigação, na produção dos artefatos, tarará, tarará, e isso vai melhorar o engajamento. Então, acho que existem aspectos, né? Talvez mapear quais são as dores, quais são as demandas que a rede mais gostaria de resolver e o que ela já faz. Porque tem coisas que estão muito próximas, né? Quando a gente apresenta o ensino híbrido, que a gente fala do laboratório rotacional, tem um monte de professor que fala, ué, mas eu já faço isso. Então, assim, faltava o quê? Talvez a intencionalidade de saber que isso não era uma gambiarra, que não era só para lidar com a falta de computador na escola, que você pode potencializar aquele momento do laboratório com uma determinada estratégia, potencializar o momento da sala de aula com outra. Então, acho que partir do que a rede já faz, identificar onde ela quer avançar, que tipo de problema ela quer resolver, pode ajudar a decidir, né? Maravilha. E aí, partindo para o próximo ponto que a gente queria tratar um pouquinho, vou aproveitar também outra pergunta de Diana para usar de gancho, que ela fala assim, que a pandemia está ajudando, né, a rede dela a avançar no uso de tecnologia e pensar fora da caixa.
Sim. Então, vamos falar desse processo dessa pandemia agora. Vamos. Como é, né? Agora estava todo mundo ali caminhando meio que, né, a passo de tartaruga, alguns mais para frente, outros mais para trás, É. mas todo mundo tentando entender, se adaptar, e estava todo mundo com tempo, né, para pensar sobre isso, para se estruturar para isso. Uhum. Acabou o tempo. A gente mudou o cenário de uma hora para outra, literalmente, e aí todo mundo está tendo que se adaptar de alguma forma a um ambiente remoto. O que é que as metodologias, quais são as coisas que essas metodologias ativas trazem para esse ambiente que transforma, que melhora ou que piora? Mas o que melhora, que na verdade eu falei essa agora foi só para fazer advogado do diabo, mas na verdade eu queria entender o que essa metodologia traz de tão diferente para que a gente consiga se adaptar melhor nesse ambiente. Tá. Eu acho que o paradigma das metodologias ativas ajudam muito a integrar a tecnologia. E aí, inclusive, esse era o entendimento da Sincroniza. Assim, a gente trabalhava muito com a implementação de tecnologia e a formação para o professor saber usar a tecnologia. E depois a gente foi vendo que quando a gente fala sobre a metodologia, isso tem mais potencial de aperfeiçoar, de aprimorar, de expandir as aulas do professor com ou sem tecnologia. Mas, quando a gente está falando de metodologia ativa, a gente está falando de protagonismo do aluno, de talvez personalização do ensino, de uma possibilidade dele poder seguir o próprio ritmo, tudo isso também casa com o uso de tecnologia, né? Se você integra a tecnologia, você está, querendo ou não, abrindo um pouco mão daquele controle de todo mundo avançar no mesmo ritmo, de você estar ditando cada coisa que eles precisam fazer, né? A tecnologia, ela expande ali a atuação, deixa o aluno mais ativo, assim, é meio que parte do que a tecnologia já faz. Então, casa muito bem com as metodologias ativas. Quem já estava mudando o paradigma, já estava repensando, já estava abrindo, acho que encarou isso com um pouco mais de facilidade. O trabalho com projetos, por exemplo, faz muito sentido agora, né? Pensando que os alunos estão em casa. Não necessariamente eles têm o mesmo recurso em casa, né? A gente não tem uma padronização igual a gente tem na escola. Tem aluno que tem o celular, tem aluno que não tem. Tem aluno que tem o computador, tem aluno que não tem. Internet de diferentes jeitos. Às vezes está com o livro ali, às vezes não. Às vezes tem livro paradidático em casa, às vezes não. Então, como é que você lida com diversidade de recurso, né? Trabalhar com projeto, oferecer mais de uma possibilidade de atividade para ele fazer, ou mais de uma forma dele demonstrar o que ele aprendeu. Então, acho que essa parte das metodologias ativas, que é, por exemplo, trabalhar com projeto. E o que é isso, né? O professor propor um desafio, um problema de determinado tema e dar algumas ferramentas para que o próprio aluno possa investigar esse problema, decidir e analisar como ele poderia propor uma solução para esse problema e construir, né, em última instância, essa solução ou falar sobre ela. E isso é trabalhar com projetos e, assim, tem uma vocação grande para ser interdisciplinar, tem uma vocação grande para ter uma diversidade de materiais, que é o que a gente precisa agora, porque a gente não consegue garantir tudo para todo mundo. E desenvolve autonomia, claro, também. Tem uma vocação legal, porque ele pode escolher, às vezes, a partir de algum tema, ou você dá mais voz, mais escolha para ele. Então, ele vai partir para o caminho que é do interesse dele. E isso também gera mais engajamento, enfim. A atividade mão na massa também. Você propor a materialização das ideias em trabalhos que são manuais, físicos, isso tem muito a ver com o momento agora. E aí o aluno vai usar o material que ele tem. Então, se ele tem cola quente em casa, ele vai usar. Mas se ele tiver cola branca, e se ele não tiver, ele vai fazer com farinha e água, a goma, sabe? Ele vai dar... Cada um vai usar o seu recurso ali. Então, acho que o fato das pessoas estarem em casa, sem uma uniformização ali, padronização dos recursos, vai naturalizar, por exemplo, que todo espaço é espaço de aprendizagem. E isso é algo que as Muito metodologias ativas bom. trabalham, né? Então, assim, Com certeza. você vai trabalhar com projeto, com atividade mão na massa, você tira esse foco da sala de aula, da lousa, né? Então, qualquer espaço pode ser um espaço de aprendizagem. E também, acho que uma outra coisa que o ensino remoto está trazendo para a gente de forma forçada
é que como é que você dá prova agora? Não dá, né? Você não consegue garantir que a pessoa não está consultando um livro para dar resposta, você não consegue garantir que ela está fazendo ao mesmo tempo, que ela vai terminar naquele prazo. A gente precisa diversificar e repensar instrumentos avaliativos também. E as metodologias ativas trabalham muito mais com esses outros instrumentos do que com prova. Então, assim, pensar que esses projetos, eles informam o quanto a criança está sabendo aplicar ou não sobre aquele conceito, né? Então, se a criança vai fazer um podcast, como o da Mione propôs, o que ela está falando no podcast, o trabalho que ela fez no podcast, é uma forma que você tem de verificar a aprendizagem dela. Não precisa colocar numa prova, né? Então, você usar rubricas, por exemplo, né? Que é você criar ali os níveis esperados de atingimento dos objetivos, para você determinar os critérios de avaliação. Isso pode ser aplicado para qualquer trabalho que ele fizer para você. Se ele vai fazer um portfólio, se ele vai fazer um vídeo, se ele vai construir uma maquete, enfim, você vai conseguir verificar a aprendizagem dele seguindo uma rubrica e vai poder avaliar. Então, acho que essa é uma outra lição, assim, que esse momento pode nos ajudar. Apesar de ser horrível esse momento, né? Eu não tô querendo romantizar, viu, Laís? Que droga, assim, a Não, gente mas tá... não dá mesmo, né? Enfim, a Mas deixa eu gente... te falar, tu falou uma coisa, Ana, que pra gente é muito, que a gente fala muito em todas as nossas formações, em todos os lugares onde a gente chega, que é sobre a avaliação. As pessoas às vezes enxergam a avaliação como fim e não como processo, né? E a avaliação é processo. Você Uhum, pode fazer vários tipos de avaliação, pode chegar na avaliação, sim, de de prova prova. exatamente Uhum. escrita, mas ela é parte de um processo inteiro, né? E essas avaliações, por exemplo, que são em prova, não necessariamente essa coisa assim, o aluno não pode consultar, não pode. Não necessariamente, ora, se ele está indo buscar o conhecimento para transformar aquilo em alguma coisa Exatamente. crítica, depende muito mais da forma com que você elabora as questões, com que você elabora os itens, do que da forma que o aluno foi buscar a informação. Porque na hora que ele Uhum. está indo buscar a informação, ele está aprendendo, ele está fazendo o processo dele ativo de ensino-aprendizagem, na É. verdade. Então, assim, eu acho Agora, que é fantástico esse contexto da gente ter uhum, essa mudança de mindset, de entender que todo espaço é espaço de construção de conhecimento, né? uhum, Isso eu achei sim. fantástico que tu falou, e acho que isso é muito relevante para esse momento de verdade, né? Porque se E acaso aí não for agora, né, a gente não vai conseguir, né? deu uma saculejada assim, É, né? E aí tem uma mas Renata tá falando que ela tem observado que as escolas já trabalhavam com projetos, tiveram mais facilidade para se desenvolver do trabalho no formato remoto, porque está muito verdade. alinhado com alguma coisa de metodologia que a gente entende que tem um melhor resultado nesse movimento de ambiente remoto, não é isso? Sim, com certeza. Acho que as escolas que tinham mais primeiro, acho que uma clareza, boas práticas de planejamento, conseguiram, acho que, se adequar mais rapidamente, conseguiram repriorizar até, né, o currículo, porque nem tudo também que estava planejado vai ser cumprido, está tudo bem, mas o que é mais importante? Quem já tinha isso mapeado tinha mais clareza para poder escolher e para poder focar. E com certeza, quem já tinha algum nível de uso de tecnologia conseguiu fazer isso com menos dor, né, com menos correria. Quem já trabalhava com essa inversão, ou com mesmo estratégias, por exemplo, de sala de aula invertida, e projetos, com certeza tiveram mais facilidade, sim. E aí Mas tem mais uma sobre. pergunta aqui. Tá. Desculpa. Tem mais uma pergunta de Germana. Tudo bom, Germana? Que bom que você está aqui. O ensino remoto para uma faixa etária menor precisa do engajamento familiar. Como funciona isso na metodologia ativa? A gente tem discutido isso de vez em quando aqui, mas eu Uhum. queria muito a visão de Ana e muito pensando nesse processo da metodologia ativa também. Mas dá uma conversada, começa aí a responder essa, Ana. Eu fico pensando assim, que para mim, quando a gente está envolvendo um adulto que não é a pessoa que planejou, né, a aula, que entende qual é a intencionalidade daquilo, a gente precisa ter uma comunicação muito, muito efetiva, muito boa, muito fluida com esses adultos, assim, né? Então, porque num extremo a gente corre o risco de não ter a realização da atividade, quando a criança é muito pequena, ela não tem autonomia
para fazer a atividade sozinha e tal. E no outro extremo, a gente tem muito risco do adulto fazer pela criança, né? E do adulto podar o caminho que a criança estava querendo tomar, e corrigir, e ajustar, e interromper esse processo de construção do conhecimento que ela estava fazendo. Porque ela vai precisar construir a hipótese dela, depois confrontar essa hipótese, refazer a hipótese e tudo mais, né? Então, dependendo da atividade ou da expectativa que os pais têm, né, que a família tem, ele pode tentar cortar esse caminho, pode tentar, né, direcionar demais. Então, eu acho que o caminho é comunicação mesmo. Então, o professor contar qual é a expectativa, o que é esperado que aconteça naquela atividade, o que não é esperado. Então, é esperado que o aluno, por exemplo, venha daqui até aqui, e tá tudo bem, né? Não é só para ele fazer certo. E contar qual é o objetivo da atividade, e depois da devolutiva mostrar, né? Ó, tá vendo como ele começou aqui, depois ele chegou aqui? Essas coisas vão tranquilizando os pais, as famílias, porque a gente aprendeu diferente quando a gente era criança, né? Então, às vezes, no sentido de as práticas de ensino mudaram, em alguns casos. E aí, nem sempre o pai e a mãe vai reconhecer e vai confiar. Então, a gente precisa combinar, precisa esclarecer, né? E E ainda tem acompanhar. talvez o preconceito de assim, não querer que meu filho erre, né? De Exato, achar que nossa. enquanto errar é o processo do caminho do acerto, o caminho do aprendizado, é exatamente o erro, né? E assim, a gente Sim, percebe muitos pais quando ele toma, digamos, para assim, você fez errado, vamos consertar e conserta a tarefa, né? sim. E Tem aí, uma. provavelmente agora, isso deve estar acontecendo pra caramba, né? Sim. As metodologias ativas, elas preveem muito a gente lidar melhor com o erro, porque o erro é isso, ele é parte do percurso, do processo, e é o que também o aluno vai olhar para perceber e para iterar, né? Esse nome, iteração, você ir ajustando, refazendo o caminho. Então, isso é muito Uhum. presente em metodologia ativa no geral, na aprendizagem criativa mais ainda, né? Essa ideia do aluno pensar brincando. Quando uma criança está brincando, ela está construindo alguma coisa e dá errado, ou não chega onde ele quer, ele desmonta sem cerimônia e começa de novo. E isso não. E tá tudo bem, faz parte do processo de brincar. Ele não tá, né? Acho que a gente vai colocando mais frustração nessas coisas, né? No fato de não ter dado certo uma primeira vez. Às vezes a criança está super satisfeita com aquele resultado, é você que não tá, né? Então, acho que acolher esses erros como parte do processo e não interferir, eu diria assim, quando o pai está envolvido, a mãe estão envolvidas, esse é o único risco que se corre, porque é muito legal que eles estejam juntos, estejam perto, estejam acompanhando, mas eles não podem E aí, podar, né? talvez o papel desse pai, dessa mãe, desses responsáveis que estão perto dessas crianças que são menores, é mais assim um papel estrutural, eu entendo, assim. É como se Isso, ele fosse, ele dá a estrutura, ele dá a condição, ele dá toda a possibilidade que a criança precisa para fazer o desenvolvimento. Mas quem faz o desenvolvimento do conhecimento é ela por si só, indo pelo isso, caminho do acerto, indo pelo caminho de novas falhas, de novos erros, de novos acertos, né? E eles vão. Essa construção é toda da criança, não é isso? exatamente. Só Então, para a gente assim, responder bem direitinho, assim, eu acho que a pergunta que eu acho que o lugar do pai é esse, não é isso, Ana? arrumou o espaço para a criança fazer atividade, estabeleceu a rotina. Olha, vai ser de tal hora, vai usar, né? Organizou os materiais, passou a comanda. Se a criança ainda não consegue ler, se precisa de um apoio um pouco maior, é isso. E aí quem faz é a criança ainda, né? Massa. Tem mais uma conversa aqui, uma Diana escreveu mais alguma coisa que eu acho bacana. Podemos afirmar que as metodologias ativas ajudam a desenvolver as competências socioemocionais são discutidas. Eu já li alguns artigos sobre isso, queria que tu Com falasse. certeza. Porque quando acho que tá intimamente ligado, Diana. Eu acho inclusive que metodologia ativa é resposta para essa necessidade nova que a gente tem com a BNCC de desenvolver habilidades e competências. Então, assim, para que as crianças, os alunos desenvolvam aquelas competências de vida em sociedade, de projeto de vida e tal, se você vai ficar só transmitindo conteúdo, se você não vai deixar a criança desenvolver pensamento crítico, chegar às conclusões dela, confrontar,
né, o que ela achava, com o que A ela se autogestão preparou. do próprio aprendizado, né, Ana? Assim, eu acho que Exatamente. ela se responsabilizar, autogerir, isso já é o Uhum, desenvolvimento de uma competência, de uma habilidade própria social e emocional dela muito grande, né? sim. É o aprender a aprender, né? Então, a criança que trabalha em grupo, por exemplo, ela vai ter que lidar com divergência, ela vai aprender com a divergência, inclusive, ela vai aprender a dividir responsabilidades, enfim, ela vai viver um tanto de coisas ali que está ajudando a trabalhar essas habilidades socioemocionais. Então, acho que está intimamente ligado mesmo. Joia. E aí, daqui a pouco a gente já está chegando no último bloco, tá pertinho, pertinho. Deixa eu só tentar ver onde entra a inclusão dos alunos com diferentes níveis de aprendizagens, como os autistas, os DVs, DM. Como é que a gente pega o pessoal que tem algum tipo de, digamos, precisa de algum tipo de educação especial, diferentes níveis de aprendizagem? Como é que a gente faz para incluí-los dentro do ambiente de metodologias ativas? Essa foi a pergunta de Fátima. Fátima, que sempre acompanha nossas lives. Adoro, viu, Fátima? Muito bom. Eu tenho pensado cada vez mais como resposta e, nossa, o Davi acabou de entrar, que eu conheço também, então acho que ele vai reconhecer esse assunto. Cada vez mais eu penso como resposta para isso a questão do design universal para aprendizagem, né? Então, assim, quando pensando na arquitetura, por exemplo, uma escada, ela é um instrumento ali de acesso de pessoas que conseguem subir os degraus, mas ela não é para outras pessoas, e eu não estou falando só de cadeirante, eu estou falando de pessoas mais velhas, de pessoas que usam andador, de mães com carrinho de bebê, estou falando de várias outras situações. A rampa, ela serve para todo mundo, quem consegue subir degrau e para quem não consegue. Então, a gente, quando fala de design universal para aprendizagem, e a inclusão na escola está aqui também, a gente já discutiu muito sobre isso. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre proporcionar acesso de três formas. Então, a gente diversificar as formas como o aluno acessa o conteúdo, a informação, para poder transformar em conhecimento. Então, assim, eu vou só explicar, só eu explicando, isso é um jeito. Mas se eu tiver texto também, se eu tiver podcast também, se eu tiver um infográfico, se eu tiver. Eu estou diversificando e atendendo diferentes maneiras de aprender. Não só para quem tem uma deficiência específica, e aí eu posso pensar depois especificamente nela, mas eu vou atingir mais alunos. E aí, esse é um dos princípios. Eu preciso diversificar as formas de acessar a aprendizagem. O outro princípio eu preciso diversificar as formas dele me mostrar que ele compreendeu, de demonstração de compreensão. Então, quando a gente fala sobre o professor não usar sua prova, ou aproveitar as atividades que ele faz também para avaliar, a gente está falando disso. Um aluno que se expressa melhor escrevendo pode escrever, o aluno que tem dificuldade de escrita pode falar, o aluno que gosta de animação, que ele se interessou nisso e ele é fissurado nesse assunto, pode te mostrar o que ele aprendeu com um vídeo. E tá tudo bem, né? Acho que essa é mais ou menos a questão. E o terceiro princípio é diversificar as formas de engajamento. Como que esse aluno vai se engajar com esse tema. E aí, se ele vai... então, você oferecer, por exemplo, trabalho em grupo, você oferecer a opção dele explorar mais com uma web quest, você inventar outras formas, porque alunos têm diferentes interesses, tendo deficiência ou não, eles têm diferentes potencialidades, enfim. E quando a gente oferece mais de um meio, a gente está abarcando, né, atingindo, alcançando mais pessoas. Eu pensei muito nisso no ensino remoto, porque a gente não tem mais os mesmos recursos. Então, eu preciso oferecer mais de um jeito do aluno me mostrar que ele aprendeu. Eu preciso oferecer conteúdo para ele de mais de um jeito, porque pode ser que ele não consiga acessar um deles. Então, assim, olha como o design universal pode ser útil para todo mundo. E é isso que é inclusão, né? A gente pensar em todo mundo, incluindo as pessoas com deficiência, com dificuldade ou questões de aprendizagem. Eu falo demais, né? Fantástico. Não, tá maravilhoso. Já tá todo mundo aqui assim, ó. Maravilhoso, Ana. Sabe o que eu queria? A gente passou aí, explicou o que é metodologia ativa, explicou como é que tá no ensino remoto, deu algumas dicas. Eu queria que a gente pensasse assim, de forma prática. Estou professora agora de Oba! ensino remoto. E eu preciso agora saber o que é que eu vou fazer a partir de amanhã.
que é que eu faço para dar uma melhoradinha no engajamento dos meus alunos? Como é que eu faço para que eles consigam fazer construção do conhecimento de forma mais adequada no meio do caos, né? Então, assim, me dá algumas dicas práticas, assim, do que pode ser feito a partir de agora. O que é que eu posso Tá. fazer? A primeira dica, então, eu vou resgatar o conceito de metodologia ativa, que é tentar transformar o que você ia fazer em atividade indutiva. Então, assim, você ia mandar um vídeo, uma videoaula para a criança e depois ela ia fazer uma atividade, tenta inverter, pede para ela tentar fazer a atividade e registrar, por exemplo, no caderno dela o que ela pensa sobre aquilo. Depois ela assiste o vídeo e depois ela vê se bateu ou não. Acho que isso, além de ser mais ativo, né, de colocar o aluno numa posição mais de investigação, de pesquisa e tal, você já está desenvolvendo mais a metacognição, né? Que é ele perceber o próprio aprendizado, o próprio ato cognitivo. Então, eu queria resgatar essa dica. Acho que as dicas do design universal também são muito importantes para o ensino remoto. Então, eu tenho aluno que está precisando que a atividade chegue impressa, eu tenho aluno que consegue receber coisa por WhatsApp, eu tenho aluno que tem. Então, como é que eu ofereço tarefas em diferentes meios e diferentes formas para ele aprender? O aluno que não é alfabetizado, eu posso mandar um podcast, né? Na verdade, é só um áudio que eu estou transmitindo para ele. Enfim, oferecer diferentes possibilidades para o aluno também começar a ter mais voz e escolha, que isso também é premissa das metodologias ativas, né? Você possibilitar que ele tenha mais controle sobre o próprio aprendizado. Então, eu gosto mais de aprender. Eu sou super convencional, eu aprendo legal com palestra, eu aprendo bem assim. Tá bom, então tá aqui uma videoaula para você, bem tradicional. Não, eu só aprendo a hora que eu boto a mão na massa. Então, precisa ter uma atividade que vai proporcionar isso para esse aluno, né? Você tentar diversificar a estratégia para chegar em mais pessoas. E aí, tem um outro ponto que eu acho muito legal que vem da aprendizagem criativa, vem do Papert, o Seymour Papert. E aí, depois o Resnick, ele complementou, que é pensar em tarefas que tenham piso baixo e teto alto. O que significa isso, né? O piso baixo é você ter uma atividade que ela é facilmente acessível para todo mundo. Então, assim, qualquer aluno vai conseguir se engajar com a tarefa porque ele entende a tarefa e porque ela tem um nível de entrada simples. Então, mesmo um aluno que tem mais dificuldade, enfim, ele vai conseguir acessar essa atividade. Só que para quem pode ir além, para quem quer ir além, enfim, eu não vou limitar, eu não vou abaixar a régua com o piso baixo. Então, eu faço um teto alto na atividade, que é eu oferecer possibilidades dele continuar aprofundando, continuar pesquisando, indo além, para ele aprofundar. E depois o Resnick, que é meio que pupilo do Papert, ele inventou também o complemento, que ele fala de paredes amplas, que é você pensar em atividades que tenham mais de uma possibilidade de solução, mais de um caminho para se encontrar uma resposta, mais de uma forma de o aluno construir. Porque aí ele consegue não só chegar para cima, né, e mais para o alto, ele consegue também fazer diferentes caminhos aqui no meio. Então eu gosto Ana, muito. me dá um exemplo. Me dá Ai, uma meu Deus. atividade dessa aí. Uma só. Qualquer uma, Tá. qualquer área. Uma. Tá. Tem uma aula de. E aí, o Jorge participou comigo, né, de um workshop que a gente fez com a professora Rhonda Bond de Harvard. Eles têm um hábito de fazer, de contar para a criança o objetivo da atividade, não é só da aula. Qual é o objetivo dessa tarefa? E ele coloca assim, objetivo esperado e objetivo de excelência. Então, assim, o mínimo que eu espero de você é isso e isso. Aí, por exemplo, uma aula de ciências que eu vou apresentar para o 5º ano as classes de animais vertebrados. Eu ainda não falei para eles que os animais vertebrados se dividem entre aves, répteis e mamíferos. Eu ainda não expliquei isso. Eu vou propor uma atividade para eles, que a tarefa o objetivo esperado você vai pensar nos animais vertebrados e criar critérios de classificação dos animais. Esses critérios precisam ser objetivos. Ou seja, eu não posso falar assim, eu vou criar a categoria dos animais fofos e dos animais feios. Ou animais nojentos. Sabe? Eu não posso, eu preciso pensar em critérios objetivos.
Aí essa é a atividade, esse é o objetivo esperado. Crie critérios para dividir os animais como você quiser, mas eles precisam ser objetivos e divida lá um tanto de animais vertebrados nesses critérios. Isso é o objetivo esperado. Quer ir além? Então, você vai poder ir além se você criar, além de ser um critério objetivo, que ele seja um critério biológico. E para aí você ir além também, você, por exemplo, vai dar devolutiva para o seu colega dos critérios que ele fez. Então, assim, a gente sempre fala que no critério, no objetivo de excelência, que não tenha só objetivo cognitivo, que dependa de conhecimento do aluno, que dependa, sabe, de algo que ele já sabe. Mas também tem um objetivo de excelência que dependa do interesse, da motivação, da pesquisa, da curiosidade, porque é isso que importa, né? Para o aluno continuar aprendendo, para o aluno continuar se desenvolvendo. Então, aí eu tô falando, piso baixo, teto alto. Eu tô dando opção dele ir além, tô dando opção dele ir mais longe, mas eu fui muito clara na tarefa. E aí todo mundo pode acessar. E todo mundo conhecia animais vertebrados e podia criar os critérios que quisesse, né? Eu só pedi para ser objetivo. E aí, nesse processo, ele vai chegar, no final das contas, com um compartilhamento também, né, Ana? Que eu acho que é outra coisa muito importante dentro do processo da metodologia ativa. É esse compartilhamento, essa coisa dele olhar a atividade do outro, conseguir dar o feedback, Uhum, sim, fazer essa rotação de conhecimento. Isso sim. também é um negócio que ainda vai ampliar ainda mais, né? É. Ajudar ainda mais. E a hora que ele vê, por exemplo, que ele pensou assim, eu dividi entre animais terrestres e aquáticos, por exemplo. E aí ele viu que o colega dele começou, eu dividi entre bicho que tem pena, bicho que tem pelo. Ele está mais próximo do que depois a gente vai apresentar para ele como classes de vertebrados, né? Então, você começa a lidar, aprender com a divergência, que é isso. Nossa, ele pensou de outro jeito. E ele chegou em outras respostas. E a gente acertou também. Desde que eu tenha botado os meus bichos de pena na categoria com pena, eu acertei também, né? Mas é nessa divergência, quando a gente está. Quando aí os alunos vão ver o que os outros produziram, eles vão realmente ampliar. E não sou só eu que tenho a resposta certa, eu, professora, né? Então, paredes amplas, eles fizeram de vários jeitos diferentes. Legal demais o exemplo. Tá todo mundo aqui embaixo falando isso. Que Que bom. exemplo fantástico. E aí, Ana, a gente fechar rapidinho, o último pedacinho. O que é que tu Tá. olha para frente a partir de agora do corona? Olhando para frente, assim, como é que a gente vai ficar? Será que as pessoas vão de fato é, se apropriar um pouco mais dessas metodologias e ampliar o uso nesse ensino híbrido? Como é que tu estás enxergando esse pós-pandemia? Ninguém está querendo ser mãe de Iná aqui, não, mas só para tentar entender assim, como é que nesse pós-pandemia isso pode ficar, já que existia ainda um pouco de lentidão e estava todo mundo ainda se adaptando, tentando se estruturar, e agora foi obrigatório, né? É, eu acho que em relação ao uso de tecnologia, foi um negócio que, assim, não volta mais. Acho que as coisas não vão voltar e as pessoas vão começar realmente, tiveram um choque, né? Tiveram que aprender a lidar mais com tecnologia. Então, acho que isso é um ponto que com certeza acelerou. E eu acho que essa volta, ela não vai ser normal também, né? Então, o que eu penso sobre essa volta é que o encontro presencial, ele vai ser ainda mais precioso do que ele já era. Então, a minha expectativa é que as pessoas, né, que os professores comecem a privilegiar mais esses momentos com experiências, com experimentações, com momentos de aplicação, de trabalho em grupo, de troca, porque isso também é importante. Imagina, a questão do socioemocional, enfim, de lidar com vínculo, com o entendimento das crianças como parte de um grupo, tudo isso vai ser importante, mas aí a gente consegue realmente fazer o que alguns modelos de ensino híbrido propõem, por exemplo, que é o aluno estudar o conceito em casa, ter acesso ao conteúdo em casa no ritmo dele, isso é muito legal também, porque na escola o ritmo é imposto e ele era único, então em casa ele vai ter no ritmo dele, se tiver diversidade de oferecimento aí dos materiais, melhor ainda, e aí ele vai para a escola praticar, aplicar, porque é nesse momento que ele tem dúvida, né? Às vezes quando você está vendo o vídeo, você vai na do vídeo, né?
você não necessariamente vai ter dúvida. Quando você vai tentar aplicar é que aparece. E se nesse momento ele estiver na escola, melhor ainda, né? Então, basicamente, eu estou emprestando aqui o que a sala de aula invertida propõe, o que os modelos disruptivos de ensino híbrido também falam, né? Que é o virtual enriquecido, o à la carte, que é você aproveitar os momentos presenciais para esse trabalho com os colegas, para tirar dúvida, para aplicar, para fazer projeto, né? E o momento em casa para estudar o conceito, para sistematizar coisas. Então, eu imagino que esse seja um caminho que vai ser necessário, porque a gente vai voltar meio alternando dia, alternando turma, não sei, né? Tem os protocolos rolando assim no mundo. Ana, muito, muito, muito obrigada pela tua participação. Assim, foi fantástica, eu acho que foi esclarecedora. A gente tem colocado conteúdos de metodologias ativas nas nossas redes sociais, dando algumas dicas, mas hoje, assim, foi primoroso a tua participação, com os exemplos, com a percepção que vocês têm de uma experiência já muito consolidada dentro desse ambiente metodologia ativa. Muitíssimo obrigado. Pessoal, tentei responder aqui quase tudo, perguntar aqui tudo que vocês estavam perguntando. Se passou algum aí, manda por direct que a gente manda para a Ana e a gente responde em conjunto. Essa live, ela fica salva, tá? Todas as lives da gente ficam salvas no IGTV aqui do Instagram e um link no YouTube. Depois a gente também posta aqui no Instagram um link do YouTube que a gente deixa lá, a live salva, vai ficar legal. A Ana vai ter também, todo mundo vai ter, então fiquem tranquilos. Queria te agradecer e queria que tu desse um recado final aí para todo mundo. Ai, eu também agradeço. Acho que foi uma delícia conversar aqui com vocês. Agradeço aí as perguntas e as sugestões do pessoal. Foi muito legal. Acho que não sei, eu acho que eu queria talvez dizer que a gente vai sair melhor dessa. Porque, primeiro que a gente não teve muita escolha, e isso que não é a parte legal, mas acho que a gente está se fortalecendo, né, em relação a isso. Acho que nunca teve tanta oferta de conteúdo bacana para professor, continuar aprendendo. A gente também tem uma plataforma de mentoria para professores que se chama Professor Presente. Então, você pode agendar horário com os nossos formadores, tirar dúvidas pontuais sobre metodologia ativa, sobre uso de tecnologia, o que você quiser. Então, esse movimento é muito bonito, né? A gente pode aproveitar esse momento, esse embalo e essa situação que nos foi imposta para tentar ampliar as nossas possibilidades de ensino para os alunos, porque eles não podem não ter, né? A gente não pode deixar ninguém para trás e acho que isso é o que faz todo mundo continuar, né? Nadando, continue a nadar. Muito, muito, muito obrigada, Ana. Muito obrigada a Obrigada. todos vocês da Sincroniza que fazem um trabalho lindo e maravilhoso. A gente Uhum. admira demais vocês e que bom que vocês estão junto com a gente nessa, Sim, né? é Foi massa o recíproco. momento. Foi muito legal o momento. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que está assistindo a gente. A live já está acabando. O Instagram já me avisou aqui, vou desligar. Então, muito Impressão. obrigada, pessoal. Todo mundo que estava aqui prestigiando a live, muitíssimo obrigada, viu? Tchau, tchau, Ana. Tchau, Vamos tchau. Boa embora. noite, Até a pessoal. próxima quinta-feira. Quinta-feira que vem, só para dar o recado. Quinta-feira que vem a gente vai ter o Ministério Público de Pernambuco Uau. dizendo para a gente o que é que eles estão esperando de todo mundo, qual é o entendimento deles a respeito dos cumprimentos de todos os deveres de todo mundo que está envolvido nesse processo agora durante a pandemia, tá bom? Doutor Sérgio vai vir aqui e vai tentar esclarecer para todo mundo. É isso aí. Um Boa. beijo e até a Tchau. próxima quinta. Tchau, tchau, Ana.